Graça e paz aos irmãos. Convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Leremos o capítulo 6, versos de 4 a 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Leremos dos versos 4 até o verso de número 9. Hoje é o último domingo de maio e durante todos esses cultos desse mês nós meditamos a respeito da família. Várias pregações foram feitas em cima desse tema, aprendemos bastante e hoje é o último domingo que iremos tratar ainda dentro da temática mensal. Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 9. Eu convido aqueles que encontraram a fazerem comigo a leitura em pé. Vamos juntos ler a palavra de Deus em pé. A partir do verso 4, o texto diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vamos curvar nossas cabeças e juntos fazermos uma oração. Santo Deus, te damos graças por esse domingo, Pai. Te agradecemos pelos livramentos que tu nos concedeu durante a semana. Diante de uma semana tão atribulada, tão cheia de dificuldades, que o Senhor lançou sobre nós para o nosso bem e para o nosso aprendizado, nós te agradecemos pelos livramentos, Pai. Te pedimos encarecidamente que ajude aquelas pessoas que estão passando por necessidade nesse momento, que perderam seus abrigos, que perderam suas posses, que estão na rua, que estão precisando de auxílio, Pai. Que nós como igreja possamos nos engajar nessa ajuda. Toca no coração de cada membro para a contribuição e doação para esta causa, Pai. Abençoa neste momento a exposição da palavra, que nosso coração seja o terreno fértil para aprender mais sobre Ti, Senhor. Que o Senhor use por meio do Teu Santo Espírito, possa iluminar as nossas mentes. Nos ajuda, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Como é de conhecimento de muitos de nós, uma das maiores nações do mundo hoje é os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos eles foram colonizados principalmente pelos ingleses. E durante essa colonização, muitos dos protestantes da Inglaterra migraram para os Estados Unidos, levando consigo a fé protestante, evangélica e reformada. Igrejas foram fundadas naquele país e muitas pessoas se converteram ao protestantismo por meio de muitos missionários que lá chegaram. Passaram-se as décadas e a igreja que lá foi fundada foi crescendo. Ela crescia em número, em quantidade, mas não necessariamente em espiritualidade. Por volta do século XIX, alguns pastores presbiterianos nos Estados Unidos, eles se reuniram para fazer um concílio se questionando sobre os motivos da decadência da igreja naquela nação. Aquela nação que na época também era conhecida como Nova Inglaterra. E eles refletiam sobre por que as igrejas estavam tão cheias de pessoas, mas as igrejas não eram igrejas espirituais, não eram maduras, não eram saudáveis. Por que a igreja estava tão cheia, mas não tinham crentes fiéis dentro daquela igreja? Dentro do documento que aqueles pastores redigiram, tinha uma cláusula que me chamou muito a atenção quando eu li. Um dos pastores, ele redigiu no documento a seguinte citação. Ele falou assim: a igreja de nossa época em nada pode comparar-se à igreja do século XVII. Quando ele fala isso, ele está rememorando a igreja dos puritanos na Inglaterra. Ele diz: a nossa igreja em nada pode trazer à mente, à memória da igreja do século XVII. Principalmente quando falamos de dois aspectos: da guarda e culto aos domingos
e do ensino nos cultos domésticos. Somos extremamente desleixados, aqui eu já estou usando uma paráfrase, com esses pontos, e esse é um dos grandes motivos da decadência da igreja. Já no século XIX, um concílio se reunia e dizia que a decadência da igreja vinha da falta de culto, seja ele público, seja ele doméstico. Os pastores daquela época, eles notaram que a falta de devoção familiar estava trazendo imaturidade e queda para a igreja como um todo. Perceba que cada família dentro da igreja, ela se enquadra como uma pequena célula dentro de um grande organismo que é a comunidade. Entretanto, um problema da devoção em uma pequena célula, ela acarretou em grande doença para o organismo como um todo. Se pudéssemos pensar de maneira fisiológica, é uma doença muito semelhante a uma das que mais matam no mundo hoje, que é a doença do câncer. Se você sabe como essa doença funciona, de maneira bem simples, algumas células elas têm mutação, essas células começam a se proliferar e crescer, e essas células mutadas, que crescem em grande número, começam a acarretar problemas em tecidos, em sistemas, em órgãos e até formar os tumores. Não é diferente com as famílias dentro da igreja. Os pastores daquela época identificaram que o problema domiciliar ele estava se proliferando na igreja, e isso trouxe a um grande mal na comunidade como um todo. Pensando nisso, o último sermão desse mês, focado na família, é um sermão muito prático. A minha ideia hoje é que nós juntos possamos discutir sobre o chamado de Deus para o culto doméstico. Em várias reuniões a gente conversa sobre culto doméstico. No discipulado de homens é conversado sobre culto doméstico. No discipulado de mulheres é conversado sobre culto doméstico. No discipulado de casais é falado sobre culto doméstico. As crianças são estimuladas na EBD e é ensinado a elas que a EBD é só uma extensão do culto doméstico. Mas será que nós estamos sendo fiéis ao chamado de Deus para o culto doméstico? Será que estamos sendo desleixados? Será que estamos sendo relapsos em relação a um chamado tão importante? Na época do século XVII, que o pastor menciona no documento, os puritanos disciplinavam pais que não faziam culto doméstico em suas casas. Era pecado contra a família não realizar culto doméstico, e havia disciplina para isso. Eu creio que na época de hoje, todos nós seríamos disciplinados, porque muitas vezes somos extremamente relapsos com a devoção em nossas casas. Antes de entrarmos de fato no texto, quero trazer apenas duas citações. A primeira é a do Jonathan Edwards, em um dos sermões que ele pregava. No fim do sermão dele, ele deu uma pausa para exortar a igreja. E esse sermão ele está redigido. E ele diz o seguinte: antes de concluir minha pregação, deixe-me repetir o conselho que tenho dado aos chefes de família. Afadiguem-se em ensinar, aconselhar e orientar seus filhos e esposas. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham uma constante diligência em atitudes deste tipo. O Edwards, em seu sermão, há muito tempo atrás, ele estava pregando e ele dá uma pausa. Antes de eu terminar a pregação, deixa eu frisar uma coisa. Pais, comecem o ensino, o aconselhamento, o discipulado, o culto doméstico, enquanto é cedo, enquanto há tempo. Não só comecem, mas sejam constantes em atitudes desse tipo. Outra citação do A.W. Pink, já estudamos alguns livros desse autor aqui na igreja, estudamos os atributos de Deus do A.W. Pink nas quartas-feiras, e ele também, escrevendo sobre isso, ele diz o seguinte: o lar do crente deve ser a esfera da sua mais evidente dedicação a Deus. Olha que interessante. O lar do crente deve ser a esfera onde ele mais evidencia a sua dedicação a Deus. Pense, faça uma autoanálise de como isso é invertido na nossa realidade. Eu estou falando isso porque eu penso em mim mesmo. Quantas vezes somos mais atentos à devoção, aos cultos, à disciplina dentro da igreja, e dentro de casa somos verdadeiros demônios. Dentro de casa agimos contrário àquilo que nós pregamos em praça pública. O Pink está dizendo, olha, o lar de vocês deve ser o lugar onde a sua devoção ela é mais evidente. Todas as realizações do lar
precisam estampar o divino chamado do crente, e todos os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindas ao seu lar devem ver que Deus está ali. Olha o que o Pink está dizendo. A esfera do seu lar, a sua casa, é o lugar onde você mais tem que ser crente. O lugar onde sua fé mais é testada, mais é colocada à prova, e onde você mais deve evidenciar a sua salvação, é na sua casa. Isso deve ser tão notório, deve ser tão visível, que as visitas, ao chegarem na sua casa, devem olhar para aquele lá e dizer que Deus está lá. Deus está aqui. No trato do marido com a esposa, no respeito da esposa pelo marido, na disciplina que eles têm pelos filhos, o lar do crente deve ter estampado na porta que Deus mora lá também, que Deus está lá. Note quão grande é a responsabilidade que temos dentro de nossas casas, entre poucas paredes. Achamos que o nosso maior testemunho é para as pessoas de fora. Cremos que devemos testemunhar para meus colegas de trabalho, meus colegas de universidade, meus amigos da escola. Eu tenho que testemunhar do Evangelho para todo mundo. A gente só não testemunha do Evangelho dentro de casa. E o Pink, na citação, ele está trazendo uma inversão disso. O lugar onde sua fé é mais evidente tem que ser na sua casa. Com isso em vistas, devemos meditar um pouco a respeito do culto doméstico. Vamos olhar para o texto a partir do verso 4. Leiam comigo, olha, a gente vai ler dos versos 4, 5 e o 6. Primeira parte do texto diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lê só o comecinho do verso 7. Tu as inculcarás a teus filhos. Percebam uma coisa. Antes do texto mandar que os pais inculquem a palavra de Deus aos seus filhos, tem uma coisinha antes. Tem um passo anterior. Antes do discipulado, existe um pretexto que é: as palavras de Deus, as palavras desse mandamento, devem estar no seu coração. Não tem como dar aquilo que eu não tenho. Não tem como ensinar aquilo que eu não sei. Não tem como eu desenvolver uma piedade no lar em família se eu não tenho uma piedade individual. O culto doméstico, ele nunca será uma bênção se você, na sua devoção pessoal, não for uma bênção. Nos princípios de liturgia da IPB, isso é uma coisa interessante. Eu não sabia disso até estudar para essa pregação. O princípio de liturgia, que é um documento oficial da nossa igreja, ele estabelece que existem 3 tipos de culto. Existem 3 cerimônias que os princípios de liturgia, que é um documento oficial, chamam de culto. Existe o culto público, o culto doméstico. O culto doméstico está nos princípios de liturgia da nossa igreja, e o culto individual. Para a nossa denominação, nós olhamos para a vida de adoração e olhamos para ela em 3 esferas: o culto público em comunidade, o culto doméstico em família e o culto individual. Antes de pisarmos no culto doméstico, e se a gente não está fazendo isso, já estamos atrasados, devemos colocar em prática para hoje, mas devemos cultivar também o culto individual. O culto individual, a devoção pessoal, aquele momento de leitura da Bíblia, de louvor, de oração, de intercessão pela família, que você faz sozinho, é extremamente importante. Você não fará um culto com sua esposa e filhos se você não faz um culto com você mesmo e Deus. Você não vai orar com a sua família se você não tem um momento de oração sozinho, onde você intercede pela sua família. Perceba que a visão de culto é que a gente sai de uma esfera mais privada para uma esfera cada vez mais pública. Você tem que desenvolver uma vida de adoração privada com Deus. Essa vida, ela vai desembocar numa vida de adoração familiar, e essa família que agora adora em conjunto se reúne com mais famílias para adorarmos juntos em comunidade. Você não vai conseguir desfrutar de um culto abençoado com sua esposa e filhos se você não tem um culto abençoado entre você e Deus. Deus é aquele que nos criou,
nos colocou nesse planeta para cultivarmos e guardarmos, como diz o livro que estudamos na UPH. E um dos mandatos de Deus na criação é um mandato de relacionamento do homem com seu Criador. O homem é chamado a estar em comunhão com Deus diariamente. No Antigo Testamento, nós não tínhamos como ter acesso direto, mas no Novo Testamento, o livro de Hebreus vai dizer que cada um dos crentes é um sacerdote e pode chegar à presença do trono de Deus tendo fé no sacrifício de Cristo. O que o povo da Antiga Aliança não tinha, nós temos. O acesso que era dificultado, agora é facilitado. Todos nós temos acesso, mas muitos de nós desprezamos o acesso. É interessante que, quanto mais as coisas se tornam fáceis e acessíveis, menos a gente quer essas coisas. Lembro-me quando eu era criança, do tamanho de Laurinha, mais ou menos. Aí eu estava na escola e não tinha muito essa questão de internet. A internet era um artigo de luxo. O computador, ele tinha um monitor que tinha uns 3 metros de comprimento para trás. Era um negócio gigantesco e para ter internet era discada, que só ia pegar mais ou menos de meia-noite e olhe lá se ninguém estivesse usando. Aí vendiam as enciclopédias nas escolas. Passava o representante, olha, essa enciclopédia tem todos os assuntos. E a gente nem gostava de estudar. Mas a gente olhava a enciclopédia e dizia, eu tenho que ter isso daí. Manhã, eu preciso da enciclopédia por uma bagatela de 5 salários mínimos. Não é nada demais, é só pelo conhecimento. Era uma coisa que a gente nem gostava de estudar. Mas era difícil de ter. E a gente queria ter aquilo, porque era muito difícil de ter. Hoje em dia, você consegue saber qualquer coisa a uma distância temporal de segundos. Você abre o seu celular e bota no Google, você sabe a cura do câncer. Você descobre tudo no seu celular, tudo. A gente está conversando e tem uma dúvida sobre um tema, você bota no Google, está lá, a resposta é essa. É acessível. Mas as pessoas desprezam, elas não ligam. As crianças que queriam a enciclopédia de antigamente, hoje não estão nem aí para estudar e usar o Google como ferramenta de estudos. Note que não tínhamos esse acesso direto a Deus. Na Antiga Aliança, o relacionamento era diferente, mas na Nova Aliança, somos chamados para uma vida de devoção diária e particular. E mesmo assim, nós não fazemos, nós não cultivamos, nós deixamos de lado e nós pecamos contra Deus. Note que antes de inculcar aos seus filhos as palavras da lei, o texto diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se as palavras não estão no seu coração, as palavras não serão ministradas no culto doméstico, elas não entrarão no coração dos seus filhos, elas não chegarão ao coração da sua esposa e sua família não vai adorar de maneira saudável no culto público. Inicialmente, antes da gente pensar em culto doméstico, que é o nosso tema de hoje, voltemos à devoção privada. Voltemos à devoção individual. Há quanto tempo nós não fazemos isso? É uma pergunta meramente retórica e eu fico sofrendo para me responder isso também na minha cabeça. Há quanto tempo a gente não para sentar sozinho e orar e ler a Bíblia e ter um momento com Deus? Há quanto tempo nós não fazemos isso? Se eu perguntar a você qual é o livro da Bíblia que você está estudando no seu culto privado, muitos de nós não saberemos nem responder porque não estamos fazendo o culto privado. E Deus nos chama para isso. Voltem às suas devoções individuais, para que depois disso você possa desfrutar da comunhão em família. No verso 7, e é onde a gente vai ter mais tempo, diz assim: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Após a gente aplicar a palavra ao coração, Deus diz, inculca isso na tua família, começando pelos teus filhos, também pela tua esposa. O texto aqui ele não foca na figura da esposa, mas se a gente vai lá para Efésios 5, que o pastor Cláudio pregou na semana passada, o apóstolo Paulo ele diz que a responsabilidade do marido é lavar a esposa pela água da palavra, de modo a entregar ela como uma pessoa pura, santa e sem máculas. Assim como Cristo fez com a igreja, o marido deve fazer para com sua esposa. Então o texto se aplica da mesma forma em outra situação, é mencionado também na Bíblia. Após aplicarmos a palavra ao coração, Deus nos chama ao ensino. Deus nos chama ao cultivo da devoção
em família. Nós precisamos vencer as barreiras que a gente mesmo coloca para o culto doméstico. Nós inventamos desculpas para fazer o culto doméstico. E já diz o ditado, esse ditado é muito bom. O homem que é bom em dar desculpas, ele não é bom em mais nada. Porque ele sempre vai dar desculpa e nunca vai fazer nada. Então ele fica muito bom em dar desculpas, no resto ele deixa de ser bom em tudo, porque ele não faz mais nada. Se a gente continua inventando desculpas para não fazer o culto doméstico, nós não iremos progredir. Então, vamos pensar em algumas desculpas muito comuns que nós damos na falta de realização de cultos domésticos. Uma desculpa, eu vi numa pregação do reverendo Felipe Fontes, da Presbiteriana de Santa Amaro, lá em São Paulo, e ele diz, foi até interessante quando eu vi isso, porque eu nunca vi alguém dar essa desculpa, mas ele disse que trabalhando com o PH, ele notou que muitos homens que pagavam de muito intelectuais falavam isso para ele, que eles não precisavam fazer culto doméstico, porque isso não era um mandamento bíblico. A Bíblia não diz, literalmente, façam o culto doméstico. Você só será salvo se fazer o culto doméstico. De fato, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala, façais, pois, o culto doméstico, se não fizeres, estarás condenado à perdição. A palavra de Deus não diz isso. A Bíblia não é direta nesse ponto. Só que também é interessante que quando a gente olha para o catecismo de Westminster, e o catecismo vai perguntar sobre o que é a palavra de Deus e quais são os mandamentos, o texto vai dizer, tudo aquilo que é claramente exposto nas Escrituras e tudo aquilo que claramente se pode inferir delas. Existem coisas na Escritura que não são nominalmente mencionadas. Namoro é uma palavra que não está na Bíblia, mas a Bíblia fala sobre esse tipo de relacionamento. A mesma coisa se aplica ao culto doméstico. Nós temos mandamento para o ensino de filhos, nós temos mandamento para o ensino entre o casal, nós temos mandamento para que a palavra de Deus seja ensinada dentro de casa. Aqui em Deuteronômio, o autor vai dizer, faça isso sentado na sua casa. Então, querendo ou não, eu tenho um mandamento dizendo, o ensino, ele deve ser presente na minha casa. Além disso, eu tenho um mandamento na Bíblia dizendo que toda a minha vida deve ser uma vida de sacrifício e adoração a Deus, de culto de adoração a Deus. Quando a gente olha para a primeira pergunta do catecismo, a gente vê que o fim do homem é glorificar a Deus, é adorá-lo. E essa adoração não é restrita à igreja, mas ela também se estende para a sua vida familiar. Então, temos inúmeros contextos na Bíblia que nos apontam para a necessidade do culto doméstico. Só que esse erro de dizer que o culto doméstico não é um mandamento bíblico é um erro de, como posso dizer, visibilidade do problema. A pessoa que está fazendo isso, ela está olhando o problema com os olhos errados. O culto doméstico, entenda o que eu vou lhe dizer, ele não deve ser visto como uma obrigação, ele deve ser visto como uma graça, como algo que você é favorecido em desfrutar. O culto doméstico, entendo o que eu lhe digo mais uma vez, assim como todas as boas obras que você faz, elas não são necessárias para que você seja salvo. Você foi salvo por outras coisas. Só que por ser salvo, você vive essas obras em gratidão a Deus. Nós não fazemos culto doméstico para sermos salvos, nós fazemos culto doméstico porque Deus salvou as nossas famílias, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Ele nos tirou do campo de batalha inimigo e nos colocou em sua mesa. E agora nós podemos cultuar a Deus até dentro de nossas casas. Isso não é um peso, isso é uma alegria, isso é uma graça. Nós deveríamos estar celebrando os cultos em casa com sorrisos de orelha a orelha. Quão grande alegria é termos uma família que está disposta a sentar à mesa e ouvir a palavra de Deus. O culto doméstico não deve ser visto como um peso, ele deve ser visto como um momento de comunhão e de felicidade da família. A família se junta para aprender a palavra de Deus, para adorar a Deus e para cultivar a comunhão entre eles. Perceba que a desculpa de o culto doméstico não ser bíblico é uma desculpa extremamente falha. Uma segunda desculpa, e essa aqui é muito comum. A segunda é a mais comum. Eu digo isso porque é a que eu mais uso. Nos meus pecados domésticos de às vezes não querer fazer, essa é a desculpa que João mais utiliza. Eu não tenho tempo. Está muito corrido, eu tive que dar 12 aulas num dia. Como é que eu vou fazer um culto doméstico se eu não tenho tempo? Acho que todo mundo já falou isso aqui. Atire a primeira pedra ao homem que nunca falou
que não tem tempo para fazer um culto doméstico naquele dia. Quando eu pensei nisso, minha mente de exata já fez uma continha. Todos concordamos que um culto doméstico de 20 minutos, ele é um culto bom. 20 minutos? É uma bênção. Um culto doméstico de 20 minutos está uma bênção, está ótimo. 20 minutos representa 1,4% do seu dia. Seu dia de 24 horas, menos de 2% daria os 20 minutos do culto doméstico. Aí se eu pergunto, como o pastor Cláudio sempre nos pergunta, de modo a nos constranger, o que é mais importante na sua vida? Às vezes é Deus. Em seguida, o que é mais importante? É a minha família. Deus e a minha família são as coisas mais importantes. Você consegue dedicar 1,4% do seu tempo à sua família? João, 20 minutos é muito. Vamos colocar 10 minutos? Dá para cantar um louvor, dá para ler a Bíblia e ter uma explicação rápida aí no meio. 10 minutos é menos de 1% do seu dia. Será que a gente consegue dedicar menos de 1% do dia às nossas famílias? Se a gente não está conseguindo dedicar menos de 1% a uma devoção em família, sinto lhes dizer e me dizer que o pecado é da gente. O pecado é nosso. A agenda é nossa. As obrigações são nossas. Quem organiza as nossas obrigações somos nós. Cabe a nós mesmos aplicarmos naquele dia a dia um momento de culto familiar, de culto doméstico. Se nós não colocamos isso em pauta, o erro é nosso. E Deus ele é bom no argumento. Deus é um excelente debatedor. Aí sabe o que Deus faz? A gente sempre diz que não tem tempo, porque a gente trabalha muito. A gente está na rua, está na correria. Como eu falo com o Júnior, estou no corre. Não consigo parar para fazer um culto doméstico. Aí Deus fez o quê? Toma aí 2 anos em casa, de lockdown. Tu está trabalhando? Tá não, está em casa, trancafiado. Quantas vezes a gente fez culto doméstico no período de pandemia? Que a gente estava em casa todos os dias estávamos em casa. Tínhamos tempo para fazer o culto doméstico e mesmo assim nós não fizemos, porque o problema não é tempo. O problema é que a gente é pecador e não faz. Devemos atentar para isso. O culto doméstico ele deve ser um hábito e a instalação de novos hábitos é sempre difícil. Não é fácil eu chegar, digamos que você está numa vida sedentária e você diz, a partir de amanhã acordarei às 4h30 da manhã, vou para a academia, vou fazer dieta. Você não vai fazer, porque não é assim que acontece. É um processo. Instale aquele culto doméstico. Comece pequeno e vá desenvolvendo até que se tenha costume. Quando dizemos que não temos tempo, só estamos enganando a nós mesmos. Nós temos tempo sim. Nós temos. A gente só está dando desculpa. Não dá para a gente deixar a nossa família largada de mão por não ter menos de 1% do tempo do dia para dedicar a ela. Uma terceira desculpa que nós podemos dar é que, mas João, eu não tenho habilidade para ensinar. No culto doméstico eu vou ter que pegar a Bíblia e explicar o texto. Eu não tenho habilidade de ensino. Eu não tenho habilidade para isso. Eu não sou muito bom com as palavras. O culto doméstico, ele não é uma aula do seminário. O culto doméstico. Ele não é uma aula do doutorado em teologia lá no seminário de Westminster. Não é isso. O culto doméstico, ele é uma coisa muito prática. Às vezes, a gente deixa o culto doméstico de lado por pensar que ele é mais complexo do que ele realmente é. E o culto doméstico é uma coisa mais simples. É um momento de louvor, um momento de oração, a leitura da Bíblia e uma pequena aplicação da palavra. A gente não precisa ser o Augustus Nicodemos para ensinar nas nossas casas. Nós não precisamos ter um pós-doutorado em teologia para instalar o culto doméstico em nossa família. Entretanto, temos muitos recursos para fazermos um culto doméstico muito bom. Você está a um clique de descobrir os melhores comentários e pregadores para qualquer livro que você imaginar. João, eu vou estudar Filipenses com a minha família. Você consegue 200 comentários de Filipenses, 15 pregações em um clique na internet. O que lhe custa botar uma pregação no ouvido enquanto trabalha e aprender o texto para ensinar no culto doméstico? Perceba que não existem desculpas para nós não fazermos, exceto em casos extremamente atípicos. João, eu estou de cama, não consigo falar lá 24 horas por dia. É um caso atípico. Fale com sua esposa para ela fazer com as crianças e não deixar de ter o culto doméstico. Mas note,
em 99,9% dos casos, nós estamos travando o culto doméstico de nossas casas. Precisamos, primeiro, vencer essa desculpa, vencer essas barreiras e começar. Você olha e pensa, ok, eu entendi. Eu não vou dar mais desculpas, eu não vou mais dizer isso, eu não vou mais dizer que não tenho tempo, eu não vou mais dizer que eu não tenho muitas habilidades, que eu estou na correria do dia a dia. Eu quero fazer o culto doméstico. Uma pergunta é, como a gente faz? Como é que eu posso organizar esse culto doméstico na minha casa? Como é que eu posso organizar esse momento? E o interessante é notar que cada família vai viver uma realidade distinta. Cada família tem um contexto. Uma tem mais filhos, outra tem menos filhos. Na minha casa, que é eu e Ali, não vai ser o mesmo culto doméstico. Na casa de Aldemir, que tem ele, Areli, cada um tem uma rotina, que já é diferente na casa de Bruno, que tem crianças, que já é diferente na casa de Wallach, que também tem crianças. Em cada casa, você vai ter uma realidade distinta de aplicação do culto doméstico. Mas existem coisas que são centrais. Primeira coisa, e note, essa parte é mais de sugestões. Essas sugestões você encontra em livros muito bons. Eu me baseei muito aqui sugerindo leitura. Existe um livro muito bom chamado Redescobrindo o Tesouro Perdido do Culto Doméstico. É um livro muito bom para você ler, ele é muito curtinho. Se eu não me engano, ele deve ter umas 40 páginas. É um livro de bolso que você consegue ler muito rápido. Tem um livro do Joel Bick chamado Adoração no Lar. Também é muito bom, ele vai dar essas mesmas sugestões. A primeira sugestão é que, para fazer o culto doméstico, escolha um horário onde toda a sua família possa participar. Mas, João, existe um desencontro muito grande das pessoas da casa. Imagina uma casa onde tem 2 filhos na faixa dos 20 anos, que cada um trabalha, e os pais trabalham. Então, cada um tem um emprego, cada um tem uma rotina, cada um tem um horário. O que nós devemos fazer? Escolha um horário onde o máximo de pessoas esteja. Se tem um membro da família que ele não consegue aquele horário, tente adaptar alguns dias da semana para que aquele membro não fique excluído do culto doméstico e ele possa participar. O ideal é que esse horário seja o melhor para todo mundo e que todo mundo possa estar no culto doméstico. Na minha casa, a minha rotina diária às vezes não bate muito de horários. Então, a gente não tem um horário fixo de culto doméstico. É sempre em alguma refeição. Às vezes é de manhã, às vezes é no almoço, às vezes é no jantar. É muito variável. Cada dia, digamos que um dia eu trabalho à noite. Naquele dia eu não vou realizar um culto doméstico à noite, porque eu vou chegar muito tarde. Então, em outro horário, eu vou adaptar para ter aquele culto doméstico. Então, nesse caso, que é mais difícil, o fácil é ter um horário certo. Vai ser todo café da manhã a gente faz culto doméstico. Isso é o melhor dos cenários, tá? Você tem um horário fixo. Num caso como o meu, por exemplo, que os horários não são fixos, então eu planejo. Olha, a gente vai fazer esse dia nesse horário, tá? Eu e você em casa. Amanhã é outro horário, mas estamos nós dois, faremos nesse horário. Primeira coisa, escolha um horário que agregue todo mundo. A segunda dica é, escolha um local apropriado para realizar culto doméstico. Não dá para fazer um culto doméstico na cama, todo mundo deitado. Você vai dormir no sofá deitado. Não vai dar certo. E aqui tem um ponto interessante. Lembre-se que o culto doméstico, ele é um culto a Deus. O Deus que você adora na sua casa, no sofá da sua casa, é o Deus que você está adorando aqui, sentado na igreja. A reverência que é precisa aqui é a reverência que é precisa lá. Então, escolha um lugar apropriado onde as pessoas consigam sentar. A mesa é legal, eu gosto de fazer na mesa. Depois que a gente come, ou eu termino e já vou abrir na Bíblia, a gente na mesa, porque consegue sentar, consegue apoiar a Bíblia, é um local mais de estudo, digamos assim. Mas escolha um local apropriado, para que haja reverência no culto doméstico. Por que eu digo isso? Porque a reverência que a gente leva para o culto público é a reverência que é trabalhada no culto doméstico. Eu digo muito por experiência. Eu não tive uma família cristã, só tive minha avó que era cristã. Então ela realizava devocionais em casa, muitos devocionais. O culto individual dela era uma coisa extremamente grande mesmo, de horas, de manhã, tarde e noite. O culto individual dela era muito grande. E ela fazia culto doméstico comigo. E eu lembro de já ter levado muitos cascudos à mesa com a minha avó lendo a Bíblia. Porque eu queria aperrear, eu queria fazer alguma coisa. E minha avó era meio bruta. Uma vez ela quebrou um guarda-chuva na minha cabeça. Porque eu estava aperreando muito. Minha mãe me ameaçava. Não tinha pai, minha mãe dizia assim, eu vou dizer para sua avó. Eu me tremia.
Que nem, rapaz, não ficava com medo da bexiga, porque minha avó era o terror nisso daí. A reverência que eu levava para a igreja era a que ela fazia no culto em casa. E na igreja, ainda adolescente, muitas vezes eu não era reverente. Conversava no culto, fazia um bocado de coisa que não era para ser feita. E ela via no culto e depois puxava minha orelha em casa. E aquilo é um processo, é trabalhado. Nenhuma criança vai nascer, a criança nasceu, eu já sei como tenho que me comportar no culto. O menino pequenininho vai sentar com a Bíblia, vai escrever as anotações e dizer: papai, vamos trabalhar em cima desse texto hoje com 30 comentários bíblicos. Criança que fizer isso, você já bota ela no seminário criança, porque ela já nasceu com um dom muito diferenciado. Criança não é assim. Ela vai aprendendo no dia a dia da família dela. E o puxão de orelha, quando eu digo puxão de orelha, eu falo até de exortação mesmo. Não senta desse jeito, não faz assim, não sai agora, porque está lendo a Bíblia. Isso é algo que ele vai levar para o culto público. O culto doméstico, ele vai desembocar no culto público. Então, escolha um lugar apropriado. Escolhi um horário bom, amém. Escolhi um local que é apropriado, amém. Vou tomar conta para que todo mundo tenha reverência diante do culto doméstico. Agora, como é que a gente conduz a liturgia do culto doméstico? O livro que eu mencionei o primeiro, ele vai dizer que tem 3 coisas que são indispensáveis. Não pode faltar essas 3 coisas no culto doméstico, que são louvores, oração e leitura da Bíblia. Essas 3 coisas são necessárias de ter dentro desse momento devocional. Tem que ter um momento de louvor. O pastor Paulo Júnior, pregando sobre isso, ele indica em famílias maiores que se tenha uma pessoa responsável pelo louvor em casa. Alguém que é mais afinadinho, alguém que toca algum instrumento, de ser responsável pelo louvor. Aquela pessoa é responsável pelo louvor do culto doméstico e diariamente ela está naquele trabalho. O louvor é importante porque nas nossas casas Deus deve ser adorado por meio dos louvores. O louvor, a palavra louvor, ela significa elogio. Se a gente está dentro de casa, num culto a Deus, é necessário que nós louvemos e adoremos a Deus. Então não pode faltar louvor no nosso culto doméstico. Muitas vezes eu peco em não fazer louvores. Eu sento, faço uma oração, leio a Bíblia e às vezes eu não faço louvor. É algo que, quando eu estava estudando também, fui puxado a orelha para me policiar e não esquecer de ter louvores no culto doméstico. Além dos louvores, é necessário que hajam orações. E nas orações é um momento muito interessante, porque você pode ouvir os pedidos de oração da sua família. Então você conhece a necessidade da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Você vê onde eles têm dificuldade e vocês em família vão orar pelas dificuldades dos membros daquela família. Não só isso. Na oração, você chama a sua família a orar pelo problema dos outros também. Então, minha família pode orar pela família do pastor Maia, do pastor Cláudio, de Júnior, de Aldemir, de Wallach, de Bruno, de irmã Ana, de irmã Kilza, de Domingos, de Cauã. A gente pode juntar, de Lins, disse todo mundo. A gente pode juntar todo mundo e fazer uma grande rede de oração diariamente. Imagina, diariamente. Se a gente tiver 10 famílias aqui, e cada um ora pelo outro, diariamente tem 9 famílias orando pela sua vida para que tudo dê certo. E a gente sabe que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Perceba que você vai doutrinar sua família a ser uma família de intercessão, de oração. Vocês vão criar um costume de oração. E oração é uma coisa que é difícil. Você não começa orando 10 horas, é muito difícil orar. Então, olha, no culto doméstico é onde você vai estar treinando as pessoas a orarem. Além disso, no culto doméstico não pode faltar a leitura e a exposição da Bíblia. A Bíblia, ela tem que ser aberta dentro de um lar cristão. Não dá para uma casa de crentes não ter uma Bíblia aberta e lida lá dentro. A Bíblia tem que ser pregada lá dentro. É interessante, famílias homeschoolers que têm a alfabetização dos seus filhos podem aproveitar o momento para desenvolver a leitura das crianças. Filho, você vai ler o texto hoje. Mas eu não sei muito, mamãe. Vamos lendo devagarinho, você consegue até usar isso de método educativo. E ele vai lendo e aprendendo aquele texto. Lembro-me que várias vezes nos cultos aqui, Derinho sempre lê. Quando ele diz, tal texto, aí ele pega e lê o texto da Bíblia. E é importante também que essa exposição bíblica daquele que está pregando seja algo bem direcionada. Você não está precisando pregar algo. Perceba que cada texto ele vai se adaptar para a pessoa. A palavra de Deus, ela tem mensagem para todos nós. Dentro da Bíblia, ela tem finalidade para todos nós. Ela vai moldar cada um de nós.
Então é importante que aquele que ensina no culto doméstico, ele aplique a palavra para cada membro, para a esposa, para os filhos, e as pessoas dentro de casa notem que aquilo ali é relevante. A escolha dos estudos é relevante, os temas abordados são relevantes. Não é interessante você abordar temas muito desconexos com a realidade dos seus parentes, da sua casa. É até interessante que a escolha seja feita, às vezes, em conjunto. A esposa diz: amor, quero estudar tal livro, vamos estudar juntos? Vamos, você vai e estuda aquele livro. Na outra sugestão, você já escolhe outro. Lembro-me que a primeira vez ela queria estudar Eclesiastes. Aí estudamos Eclesiastes. Aí acabou, disse: vamos estudar Filipenses. E eu tinha propósitos por trás de estudar Filipenses. Aí, vamos estudar Filipenses. Porque você nota problemas que existem, que aquela palavra pode ser útil dentro da sua casa. Não pode faltar essa exposição no seu culto doméstico. Tem que ter louvores, tem que ter oração, tem que ter leitura e exposição da Bíblia. Quanto tempo o culto doméstico deve durar? Depende do seu contexto. Com crianças muito pequenas, um culto de 10 minutos é um grande desafio. Você sentar 10 minutos na mesa, um menino pequeno agitado, é muito complicado de fazer. Um culto doméstico de 10 minutos com a criança pequena é uma grande vitória, mas é um bom começo. A gente começar 10 minutos, 20, 30, não é ideal que um culto doméstico tenha 1h30. É algo fora da normalidade, não é o ideal. Se por acaso a família gosta desse modelo, que se faça, é algo adaptável. Dentro da sua realidade, perceba quanto tempo é ideal a duração, para que os membros não se percam, nem fiquem entediados durante o culto doméstico. Que seja algo objetivo, simples, mas celestial, algo abençoado, que de fato as pessoas dali sintam que Deus é presente. Perceba aqui, no verso 7, Deus diz que nós devemos inculcar, ensinar a palavra. Em que momento devemos fazer isso? Em todos os momentos. Falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao você se deitar e ao você levantar, você deve praticar esse ensino em todo momento. Regularmente deve-se haver culto doméstico. Versos 8 e 9 diz: também atarás essa palavra como sinal na tua mão e serão por frontal em teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Percebam que a devoção, que o texto começou falando que a palavra estaria no seu coração. Depois o texto disse que a palavra que está no seu coração, você ensina para os seus filhos. E depois o texto diz que a palavra que está no seu coração e agora foi pregada para a sua família, ela deve ser estampada na porta da sua casa. Perceba como existem 3 partes da atuação dessa palavra. Uma parte individual, uma parte familiar e uma aplicação pública. Os membros da família devem cultivar um culto individual, uma devoção particular. Isso vai resultar num bom culto doméstico e familiar. Isso vai resultar numa exposição pública de uma vida devocional. O culto público, que é o que celebramos agora, ele é só o resultado de um longo processo. O nosso culto público não será nada se os nossos cultos individuais estiverem apagados. Se o culto de cada um individualmente estiver apagado aqui na igreja, o nosso culto não será nada. Seremos um conjunto de pessoas escutando uma palestra. Se o nosso culto individual ele é cultivado, se as famílias estão em culto doméstico, o nosso culto público será uma bênção, porque isso se torna resultado. A palavra que começa no coração, ela é pregada para os outros membros da família e ela termina estampada nas portas da casa, para que aqueles que passam vejam o que é naquela casa é uma família de cristãos, de crentes. Lembrando a citação do começo, do Pink, as pessoas que chegam na casa dessa família devem ver que Deus mora lá. Deus mora lá. Não desprezem o culto doméstico. Às vezes parece um momento muito simples, mas não é. Só para dar 2 exemplos, existe um missionário chamado John Paton. O John Paton, ele entrou para as missões. Se não me engano, ele morreu em missões. Mas o John Paton, ele dizia que ele se tornou missionário por causa dos cultos domésticos. Ele viu seu pai de joelhos, orando e chorando
pedindo que Deus levasse a mensagem do reino para os povos e que as pessoas se convertessem a Deus. E o John, ele via aquela devoção do pai e o pedido do pai tão forte nos escritos dele. Ele dizia que é como se ele visse o Salvador de joelhos orando na frente dele dentro de casa. E isso acendeu nele uma chama. E ele foi um grande missionário. O Joel Bick, no livro Adoração no Lar, ele dá o testemunho de um irmão dele. O irmão dele diz que durante toda a vida ele nunca esqueceu das cenas de culto doméstico nas suas casas, que ele lembrava da referência de seu pai. E até no momento onde ele estava longe do evangelho, ele nunca questionou a veracidade da fé cristã, porque ele teve um testemunho muito fiel da verdade do evangelho na vida dos pais. O culto doméstico faz diferença. Você pode ver nos frutos. O Joel Bick hoje é um homem que influencia as dezenas de milhares de pastores ao redor do mundo. Seus livros são extremamente lidos e aquela fé foi cultivada no culto doméstico. Missionários estão no campo e eles foram levados até lá e foram cultivados na fé por meio de culto doméstico. Nossos filhos, eles serão criados e crescerão na fé dentro dos seus lares. O melhor local de educação cristã é dentro de casa. Que a gente possa se arrepender das falhas que temos em não cultivar isso que é tão importante, que a gente possa ouvir o chamado que Deus tem para nós de reativar o culto doméstico em nossos lares. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude. Santo Deus, nós reconhecemos que somos falhos, somos caídos e pecadores, Pai. O bem que nós queremos fazer, nós falhamos, nós damos desculpas, nós postergamos, nós não cumprimos o dever que Tu queres de nós, Senhor. Sabemos que temos a responsabilidade de sermos exemplos dentro de casa e fora de casa, porém mais ainda dentro de nossos lares, Pai. Devemos ser exemplo para nossos cônjuges, devemos ser exemplos para nossos filhos, para a nossa igreja e para a nossa comunidade, Senhor. Nos ajuda nisso, Senhor. Nos inquieta a cultivarmos uma vida de devoção familiar. Que cada homem que aqui está seja incomodado por Ti a não passar um dia, Senhor, sem que haja culto em suas casas. Que cada esposa relembre seu marido de quão importante é essa atividade dentro de seu lar. Que os filhos, eles se acostumem e que eles peçam que haja um culto doméstico diariamente, Senhor. Nos faz uma igreja forte e saberemos que só seremos uma igreja forte quando nossas famílias forem fortes. Nos ajuda, nos fortalece, é o que nós te pedimos. Em Cristo Jesus. Amém.